Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, Filipenses 1:30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou para sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, e deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda a parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis e guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, o momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalhas, o combate consigo mesmo. Chegada esta hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela vista pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-lhes perceber e confessar-os a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz nos corações, para que a gente possa entender os estudos da mente. Então a gente terminou a semana passada falando a respeito das reuniões mediúnicas, e que faz o seguinte comentário: em uma reunião mediúnica, isto acontece com mais intensidade, que é a proteção da reunião. Neste centro perturbado, a reunião permaneceu dentro dos padrões ordinários, era a única que tinha defesa magnética. As demais, pela ação dos encarnados, os desencarnados nada podiam fazer, respeitando o livre-arbítrio das pessoas ali presentes. Então, entenda que é como Jesus falou: o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Às vezes a gente vê as pessoas com uma ingenuidade, tendo uma atitude bastante pueril, achando que eles vão cuidar sempre de nós. Não é desse jeito. Aqui, as pessoas, nós espíritos, nos ajudamos mutuamente pela fraternidade. Você querer dizer que eles vão estar sempre cuidando de nós, você já fugiu da responsabilidade que te compete em escutar teu anjo da guarda. Porque o teu anjo da guarda, ele simplesmente vai sugerir ideias boas e edificantes na sua vida. Mas é você quem vai escolher. Quando a gente estuda em neurociência a tomada de decisão nossa, que é peculiar à natureza humana, o nome já diz, nós somos quem escolhemos na tomada de decisão aquilo que a gente vai realizar. Nunca fique pensando que são eles que vão fazer. O que eles fazem é do merecimento deles e eles vão receber. O que eu faço é do meu merecimento, eu vou receber. Então, se você está fazendo a coisa certa aqui na Terra, você está ligando com coisa certa no mundo espiritual. Se você está fazendo coisa equivocada aqui na Terra, você vai estar se ligando com coisa equivocada também no mundo espiritual. Somos nós que escolhemos com a nossa tomada de decisão. Vê, por exemplo, no livro Os Mensageiros de André Luiz, aqueles 14 primeiros capítulos dos espíritas que se comprometeram em fazer tudo certinho aqui na Terra quando reencarnassem. E chegaram aqui e fizeram tudo erradinho. E o que é que aconteceu com eles? Se vinculando com forças espirituais inferiores, ficaram 10, 15, 20 anos sofrendo no mundo espiritual para depois ser resgatados e poder ser feito tratamento novamente. Então entenda que isso aqui que ele está falando é uma pura verdade.
delação dos encarnados, os desencarnados nada podiam fazer, respeitando o livre-arbítrio das pessoas presentes. Espíritos bons nunca vão ferir nosso livre-arbítrio, nunca vai interferir diretamente em nossa tomada de decisão. Não. A nossa tomada de decisão vai ser nossa mesmo, tá entendendo? Porque você vai receber de acordo com aquilo que você fez. A cada um será dado segundo a sua obra e não segundo a obra do mundo espiritual. Então as pessoas acham que eles estão sempre cuidando de tudo. Eles estão fazendo a função deles lá em cima. A gente tem que fazer a nossa função aqui embaixo. A cada um será dado segundo sua obra, não segundo a obra dos outros. Então o que é que acontece nessas reuniões equivocadas? E que tem muitas, né? Não precisa ir muito longe. Quantas vezes Kardec falou que a reunião, por exemplo, mediúnica deve ser feita abertamente para todo mundo? Muito pelo contrário. Reuniões mediúnicas são de cunho estritamente particulares e fechadas. Eu vou te dar só um exemplo que tem na Revista Espírita que aconteceu com Kardec. Com Kardec, hein? Com Kardec. O nome chama O Falso São Luís. Kardec, como sempre, fazia sua reunião semanal, muito criterioso com as pessoas que frequentavam. Na bela reunião, ele começou, evocou São Luís. São Luís veio, deu uma mensagem que Kardec achou aquilo esquisito. Disse: isso não é São Luís. Isso aqui é outro espírito. Ele não teve dúvida. Agradeceu, encerrou a reunião, mandou cada um para sua casa. E ficou analisando o que tinha feito de equivocado. Na semana seguinte, fez a reunião fechada, sem convidar ninguém, porque queria ter uma conversa mais incisiva com São Luís, e chamou São Luís, e São Luís veio. E São Luís, ele perguntou para São Luís: por que você fez aquilo comigo, deixando vir um espírito embusteiro no seu lugar? Ele fez: você acha que foi vigilante, deixando aquelas pessoas que você deixou frequentar a reunião? Você sabe o que é que tinha no coração daquelas criaturas? Você analisou bem para ver se eles tinham realmente capacidade de participar de uma reunião mediúnica? A falha foi dele, de Kardec. Então, em virtude da sua invigilância, nós respeitamos e saímos. Você ficou com os espíritos embusteiros que estavam aqui. Por escolha sua. Isso com Kardec. E a gente ainda vê hoje em dia pessoas participando de reuniões mediúnicas, de portas abertas, convidando todo mundo, dando um show. E as pessoas vão. As pessoas gostam daquilo. As pessoas dizem que aquilo é espiritismo. Mas aquilo não tem nada de espiritismo. É puro mediunismo. Porque está totalmente fora dos padrões doutrinários que Kardec nos trouxe no livro dos médiuns. Então a gente tem que ter conhecimento da doutrina, para a gente se adequar dentro desse conhecimento. Eu tenho que ir em busca da verdade. Para que eu me esforçando nessa direção da verdade, eu me coloque à altura de ser merecedor dessa verdade em minha vida. Quando Jesus falou: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e encontrareis, foi desse jeito. O que é que você está buscando? O que é que você está procurando? O que é que você está pedindo? Então que a gente saiba entender o que é a doutrina espírita. Porque eles vão respeitar sempre esse aqui, o nosso livre-arbítrio, sabe? Se você faz escolhas equivocadas, você vai receber coisas equivocadas. Então, isso significa que qualquer espírito das piores categorias poderiam penetrar nestas reuniões sem defesas e fazer o que quisesse.
Aí você diz, então se eles vão fazer o que quisessem, né? Pior categoria, eles vão fazer aquele oba-oba, quebrar tudo e coisa e tal. Não. Os das piores categorias não fazem esse estardalhaço. Esse estardalhaço fazem aqueles que são ignorantes e imprudentes. Os nossos irmãos que ainda estão no caminho equivocado da vida e que têm esse grau de malícia desenvolvido dentro dele, eles não vão fazer esses alaridos. Eles, de uma maneira bastante sorrateira, vão desviando cada um do caminho do bem. Para que lentamente, desviados do caminho do bem, em uma fase mais adiantada da vida, ele seja pego de laço. E depois não tem o que fazer. Agora há pouco eu estava aqui revendo o livro Dos Tormentos da Obsessão. Esse livro Dos Tormentos da Obsessão é um presente do Filomeno de Miranda, em que ele traz exemplos de espíritas falidos nas 4 torpes verdades. Espíritas que foram preparados no mundo espiritual, chegaram aqui, foram bem conduzidos e que depois eles se entregaram nas 4 torpes verdades. E é muito bonito ele ver como se comporta, no caso, a história do nosso irmão Evaldo. Esse nosso irmão Evaldo já havia falhado em algumas encarnações anteriores. Ele tinha, nas encarnações anteriores, um trabalho político religioso. E aqui entra em pauta uma coisa muito interessante, sabe? A ação dele era político-religiosa, dentro da doutrina espírita, no meio socioeconômico dos homens. Ele se preparou por mais de 10 anos, mergulhou na carne. Ele nasceu numa família espírita, porque a finalidade dele era ser um trabalhador da doutrina espírita. E a família dele, que era espírita, colocou ele no caminho certo. E ele foi educado desde criança, passando por toda a aprendizagem dentro da casa espírita, até conseguir se formar, entende? Até conseguir galgar todos os postos da casa espírita. Depois que se formou em advocacia, ele começou a trabalhar e começou a ter bastante lucro. E aí começou a se encantar com o lucro. Dinheiro, uma das 4 torpes verdades. E quanto mais dinheiro ele tinha, mais poder ele exercia. Então ele entrou na carreira política e ganhou, e foi um político de peso. E aí ele viu que além de dinheiro ele tinha poder. E do poder que ele tinha, ele desviava recursos, ele mandava e desmandava. Não teve filhos. Teve uma bela esposa também com qualidades doutrinárias, que sempre chamava a atenção dele para voltar para o campo doutrinário. E ele fugia. Depois a esposa ficou doente e ele se envolveu com outras pessoas na esfera da sexualidade. Outra torpe verdade. Dinheiro, poder e sexo. A partir daí a esposa morreu, e quando morreu ele sentiu a falta dela. Porque era ela que alimentava ele, sabe? E ele nem tinha percebido isso. E aí ele começou a ver que ele tinha feito tudo errado. E começou a dizer que foi ele que tinha matado a esposa, de tanto desgosto que tinha causado nela. E a partir de então ele começou a se deprimir, a fechar-se dentro de si mesmo. Tinha uma riqueza fantástica, tinha tudo à sua disposição, mas nada o encantava. A depressão foi tamanha que ele chegou a morrer de inanição, porque se recusava a ter a comer. E à medida que ele ficava depressivo,
e cada vez mais se aprofundava nesse quadro depressivo, ele formava em volta dele uma cadeia de fluidos que iam lhe isolando cada vez mais do mundo. E quando ele desencarnou, estava em volta de um verdadeiro casulo. E quando lá chegou, ele encontrou justamente aquele que sorrateiramente causou toda a desgraça dele pelos vícios que ele tinha, que era o obsessor dele. Esse obsessor não fez nada de estardalhaço nenhum com ele. Não fez nenhum fenômeno espiritual espantoso. Não levou nenhum sofrimento extra de fora para dentro. Simplesmente trabalhou habilmente na mente dele, para que ele deixasse a doutrina, para que ele sentisse o que é bom ter dinheiro, para que ele começasse a sentir novamente a capacidade de ter poder, que foi quando ele teve nas encarnações anteriores, para que ele se encantasse com os desvaios da sexualidade. E ele vai caindo de degrau em degrau, para quando desencarnar, está nas mãos do obsessor. E lá ele foi levado para uma região trevosa, e depois de seus 10, 15 anos sofrendo lá, por interferência da sua mãe, Eurípides Bassanufo vai lá com a rainha Isabel resgatá-lo, para fazer uma cirurgia espiritual, tirando dele de dentro daquele casulo, para poder ser tratado no mundo espiritual. E por que é importante a gente falar isso? Para que vocês entendam uma coisa. Isso que ele fala, essas entidades das piores categorias podem penetrar uma reunião sem defesa, podem e penetram e fazem um estrago muito grande do ponto de vista psíquico e emocional das pessoas. A pessoa nem percebe o tanto que está sendo manipulada toda. Porque a interferência que eles fazem é exclusivamente mental. Para que a pessoa não se sinta ofendido nem ferido do ponto de vista espiritual. Principalmente você que nasceu para trabalhar dentro da doutrina espírita. Porque você sabe, como ele, o nosso irmão Evaldo, estudou toda a doutrina o tempo todo, sabia de tudo. Mas menosprezou a atividade mental, que é a faculdade mediúnica que todos nós temos, que é a faculdade intuitiva. E devagarzinho, a única coisa que ele foi fazendo é sugerir para deixar a doutrina espírita de lado. Falta reunião, falta outra, vai distanciando, vai se envolvendo com as coisas do mundo. No caso foi o dinheiro, no caso foi a profissão dele, a advocacia, depois o poder, e a distanciando da doutrina e as conquistas dos outros, entende? E isso vai encantando e massageando ela. E ego massageado, ego fascinado. E é isso que acontece. Então é assim que eles fazem. Acabou-se essa história de você pegar os quadros que tanto chamam a atenção, que são os casos de subjugação física, em que as pessoas sofrem tormentos cruéis no seu corpo físico, em que a gente vê muitas vezes isso nos quadros de transtornos mentais de pessoas que são muito comprometidas com doenças psiquiátricas. Então não pensa que é desse jeito que eles vão agir, chamando a atenção de todos. Porque se chamar a atenção, a pessoa volta para a casa espírita e vai se proteger. Se não chamar a atenção, ele vai se envolvendo, o tempo vai passando, ele vai se envolvendo, e a coisa vai chegando, entende? E depois, quando ele olhar para trás, ele vê que não dá para voltar para trás. Já foi. A oportunidade passou. Então é assim que as coisas acontecem, sabe? O que é que a gente tem que fazer com isso? Seguir as orientações de Jesus. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Será que você sabe que sua carne é fraca? Será que você sabe que quando Jesus diz sua carne é fraca, ele quis dizer você é escravo do seu desejo? A carne é isso, onde está o meu desejo. Então somos escravos dos nossos desejos. E o que é que eu tenho que fazer para me libertar disso?
eu tenho que trabalhar o lado espiritual, vigiando e orando o tempo todo para cumprir deveres e educar meu desejo. É essa a nossa função. Então, os espíritos superiores, quando vêm nos dar recado, ele vem nos dar recado para nos alertar com os nossos deveres que precisamos praticar. E com isso, para praticar deveres, a gente tem que estar sempre educando nossos desejos. E educando nossos desejos quer dizer que aquilo que me dá prazer, que me dá motivação, aquilo que me traz alegria do homem, deve ser um pouco modulado. Não é abandonado, é modulado. Para eu saber extrair daquela experiência afetiva os sentimentos que eu preciso trabalhar depurando no caminho do bem. Entende? Então eu não tenho que me castrar. Eu não tenho que me bloquear dos desejos do corpo. Muito pelo contrário. Eu tenho que me educar com meus desejos do corpo. Usar da maneira correta. Usar com prudência. Eu te dou um exemplo disso, já falei aqui, mas eu falo de novo, está no livro Missionários da Luz. Quando Segismundo vai reencarnar, na hora da comunhão sexual entre os pais, os futuros pais de Segismundo, é feito uma corrente fluídica em volta da casa, do quarto, e lá ninguém entra, nem os protetores. É um momento de privacidade entre aquelas duas criaturas. E André Luiz pergunta com toda a inocência dela, mas é sempre assim? Eu falei, de jeito nenhum. Aqui são casais que têm dignidade, que faz o que é certo. Quando você pratica sexo desregrado, sem dignidade, sem respeito, junto com você vai ter um monte de espírito vampirizando você, tanto do ponto de vista espiritual, quanto também os fluidos que você está sentindo, com aqueles prazeres carnais doentios que estão ali praticados. É assim que acontece. Você chega nesse mesmo livro, no começo dele, tem uma reunião mediúnica, em que o rapazinho sai com sua mãe, com sua irmã, e assim que termina a reunião mediúnica, que ele está muito bem, chega do lado de fora, tem dois obsessores que tomam conta dele. E depois André Luiz é esclarecido pelo Alexandre, que diz, olha, esses dois aqui ele encontrou nas casas de promiscuidade. Foi lá praticar prazeres sexuais, encontrou esses e não se libertou mais. Desde então ele já encontrou a mulher dele, que estava no plano existencial, casou com ela está em casa cuidando, e ele continua tendo um assédio desses dois irmãos. Aí ele chega com o André Luiz e diz, olha os testículos dele, vê a espermatogênese. André Luiz, quando focou a visão, teve um susto, porque viu um monte de vibrião fluídico degradando, digerindo a espermatogênese daquela criatura e os espermatozoides morrendo. Vesícula seminal, próstata, testículos, todos eles infiltrados desses vibriões fluídicos. E André Luiz perguntou, e agora? Na Terra não sabia tratar, mas e aqui no mundo espiritual? Pois é. Aí ele vai dormir depois com a esposa que não era espírita, mas era católica e cristã, faz a oração, e a oração daquela mulher jorra bastante fluidos luminosos que vão lá e começam a retirar aqueles vibriões fluídicos. E Alexandre mostra assim a oração que trata isso, sabe? De um coração que ama, de um coração honesto. Então são essas coisas que a gente precisa entender, sabe? Porque às vezes as pessoas frequentam a doutrina espírita, participam de reunião mediúnica, e acham que participando da reunião mediúnica, desenvolvendo um pouco da sua faculdade mediúnica, eles estão bem na fita, e não estão. Eles podem estar bem naquele momento em que eles se colocaram à altura de fazer alguma coisa edificante. Depois daquele momento, ele vai conviver com ele do jeito que ele é, e com aqueles com que ele gosta de viver.
É assim que a coisa funciona. Então, quando ele fala isso aqui, que qualquer espírito das piores categorias poderia frequentar as danças, é verdade. E frequenta. Entende? Mas não fazem estardalhados como você acha que ele deveria fazer. Sabe? A coisa é diferente. E o Além continua fazendo o seguinte comentário. Existe uma analogia com as redes que os auxiliares da Rainha Isabel lançavam nos pântanos para resgatar os espíritos arrependidos que, quando têm bons sentimentos, fortalecem as margens da rede e podem ser resgatados. E quando os maus sentimentos, a rede se desvanece. Nas reuniões mediúnicas dos encarnados que têm bons sentimentos e trabalham nos princípios doutrinários, cria-se ambiente propício para que as defesas se fortaleçam. Fora deste comportamento, os protetores não têm como fazer essas defesas sem os fluidos animalizados dos encarnados, que fazem parte desta energia protetora. Então, mais ou menos é isso aqui que acontece. Isso que ele fala da Rainha Isabel é justamente nesse livro Tormentos de Obsessão. Para resgatar esse irmão Evaldo, que veio com esse problema político-religioso em que ele falhou, o Eurípides Bassanufo, ele acompanhou essa Rainha Isabel numa das visitas delas às regiões trevosas, onde ela ia resgatar os irmãos mais equivocados e que tinham algumas preces intercessórias em benefício dele. No caso aqui, em que o Eurípides fez parte, sendo um dos componentes da Rainha Isabel, também chamada Rainha das Rosas, em que ela, por ser uma pessoa muito caridosa, ela preparava uma carruagem com tecidos, comida, remédios, para levar para os pobres da região. E numa dessas, o esposo dela, que era uma pessoa muito inferior, quis pegá-la de surpresa quando ela estava de saída e a obrigou a abrir a carruagem para mostrar para ele que ela estava levando utensílios para as pessoas pobres. E ela vai lá, e quando ela abre a carruagem só tem flores. Aí ela ficou conhecida como a Rainha das Flores. Naquele momento se materializou flores lá para defendê-la da inferioridade do seu esposo. Então ele acompanhou a Rainha Isabel e foi lá e resgatou esse irmão Evaldo, levando para o mundo espiritual, para o Lar Esperança, que é um lar que foi feito exclusivamente para espíritas falidos, para que ele pudesse ser tratado. A gente tem também alguns livros de André Luiz que falam dessas redes fluídicas, dessa rede magnética. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando eles vão fazer uma visita à região trevosa também, para ajudar um católico que estava sendo resgatado, que era a alma querida da irmã Zenóbia. Eles fazem essa visita e no meio do caminho, que ele passa no meio dos vales, né, eles anunciam que estão lá para ajudar as pessoas necessitadas e jogam essas redes luminosas. Aqueles que têm já o arrependimento sincero no coração, pela força do arrependimento e pelo grau de penitência que eles estão desenvolvendo neles, eles, quando seguram a rede, eles se fortalecem com a corrente vibratória da rede e eles são resgatados. Nesse dia, porém, nenhum deles foi resgatado. E quando eles vão embora, eles avisam: não se preocupem. Nós sabemos que a ira do mal está pairando sobre essa região. Mas, a partir de amanhã, um fogo devorador irá passar por aqui. E todas aquelas almas, aqueles espíritos realmente arrependidos serão bem-vindos em nossa casa espiritual. Que nos procurem quando o fogo chegar. E é muito bonito quando chega esse fogo devorador, como é isso, fazendo aquelas explosões, aquele barulho todo. Os espíritos... Fogo purificador. Então os espíritos realmente ali
que são, que já se arrependeram, eles vêm cantando e pelo próprio canto deles, orando a Deus, clamando, aparece em volta deles uma área de fluido especial, que permite com que eles sejam adentrados à casa espiritual. Os outros que não têm esse fluido, que é determinante pelo sentimento de cada um deles, não conseguem adentrar na sua casa. Então, essas correntes, essas redes fluídicas existem e é algo corriqueiro no mundo espiritual. É assim que acontece. Então, do mesmo modo que tem essas correntes fluídicas, que nesse caso que a gente está falando é constituído exclusivamente de fluidos espirituais, em nosso plano material, as defesas fluídicas também é constituída não só pelos fluidos espirituais, mas pelo fluido vital animalizado também do nosso corpo, que ajuda nas defesas desses irmãos que são muito materializados, sabe? Então a gente colabora com isso. E é muito interessante. Toda alma de boa vontade, quando chega numa casa espírita, embora chegue precisando e querendo ajuda que vai se receber, entenda, ela não só é negatividade, ela tem coisas boas e positividade para deixar. E é muito bonito o Alexandre falando para André Luiz a respeito da sala de passes, em que ele diz: qualquer pessoa que entra por essa casa, que recebe o auxílio, também deixa algo de bom no coração delas, que é armazenado para ajudar no tratamento das outras pessoas. Então, entenda, esse mundo de energias e de fluidos abunda no mundo espiritual. Do ponto de vista humano, a gente sabe hoje em dia que o universo em si ele é composto de 4% dessas energias que a gente vê aqui, que é a energia, a luz e a matéria ponderada. 96% do universo ele é composto por energia escura e matéria negra, que eles chamam. É uma matéria que é mais ponderada e que não sofre a ação das leis materiais que a matéria ponderada tem. E desses 96% de energia escura, fluido e matéria negra, entenda, 30% é de matéria mesmo e 70% é de energia. Então, existem muitas energias envoltas de todos nós, e que a gente nem percebe, sabe? Mas que eles sabem usar, e que a espiritualidade inferior também sabe usar. É até certo ponto assustador quando a gente começa a entender melhor o mundo espiritual. Você lê o livro Libertação de André Luiz, em que as entidades de piores categorias das trevas, elas precisam se materializar com o fluido dos trevosos da cidade perversa para se tornar visível. Entenda, o caboclo é tão ruim, tão negativo, está num estágio tão degradante de fluido negativo, que ele é invisível no meio dos trevosos. E é preciso que ele absorva fluido daqueles irmãos para que se materialize, para que depois eles venham fazer o julgamento. Então existem coisas, e o próprio Google fala isso nesse livro. André, você não imagina o grau de potência de entidades desviadas do bem com capacidade hipnótica sobre os seres humanos. É uma coisa assustadora e que a gente deve procurar ficar sempre longe disso tudo, porque é algo que as pessoas não têm condição de vencer se forem se envolver com essas energias. Então, é assim que acontece. Então, nesse caso aqui, eles vêm, entendem, são resgatados, as reuniões mediúnicas e os encarnados também participam desse trabalho doutrinário e fazem parte, fortalecendo essa defesa nossa. E isso é importante, porque você, quando você faz o Evangelho no lar, isso aqui funciona
Do mesmo modo. Do mesmo modo. Quando você vê, não precisa ser espírita para fazer evangelho lá. Eu já dei um exemplo do caso do rapazinho que era casado com a sua esposa, que era católica, cristã, praticante. Entende? Ele, quando chega para entrar na casa dele, e está envolto por essas duas entidades que auxiliavam, ele entra e as entidades não entram. Porque as preces da mulher e o comportamento honrado dela tinha defesas magnéticas e fluídicas que eles não conseguiam adentrar, mesmo tendo obsessão sobre aquela criatura. Na obsessão simples, e às vezes até por fascinação, às vezes fica mais difícil deles penetrar. E depois que chegam lá, é ela fazendo a sua reunião de evangelho antes de dormir junto com ele, e depois que dorme, ainda mais desdobrado, que ela coloca ele sobre o seu regaço e faz uma prece para ele, que vem essa chuva de luminosidade de pétalas de rosas que vão lá e fazem um tratamento daquele corpo espiritual doente dele. Então você, quando faz evangelho, não é a mesma coisa. Não tem diferença. Aí a gente pergunta, você que é espírita, está fazendo evangelho lá? E se está fazendo evangelho lá, você faz evangelho lá quantas vezes na semana? 1, 2. Então você faz 1, 2 para chamar Jesus. E as outras 6 e 5? Quem é que você está chamando? Jesus falou, né? Ninguém é de seguir a 2 senhores, ou está de um lado ou está do outro. E a gente tem que ter essa visão para ver. Se você quer Jesus do seu lado, você tem que estar trabalhando na direção dele o tempo todo. Batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedis e encontrareis. É assim que é a coisa. Então faça evangelho lá todo dia. Porque aquela criatura que era cristã, católica, fazia. E ele que era espírita e achava que era o bonzão da coisa, porque era espírita, estava sendo auxiliado. Mesmo frequentando a reunião mediúnica. E reunião mediúnica que tinha como orientador o Alexandre, que é um grande vulto da espiritualidade. E entre nós, quando estava aqui encarnado também. Então, que a gente tenha um pouco de visão, para que a nossa visão espiritual venha trazer um pouco de luz para essa vista humana, que ainda vive mergulhada nesse mundo de desejos e de prazeres. Para que com essa visão espiritual eu consiga fazer algo bom e edificante, não só para mim, mas para todos que estão envolvidos junto comigo. Porque nós temos a responsabilidade individual, é um fato, mas ninguém vive sozinho. E nós temos a responsabilidade coletiva. E qual é a responsabilidade coletiva dentro do lar que me deu a vida? Senão eu honrar meu pai e minha mãe. Eu estou honrando o pai e mãe? Estou tendo amizade e respeito? Eu estou dando a minha cota de participação, trazendo coisas boas para esse pai e para essa mãe que me deu a vida? Que se não fosse ele ou ela, eu não estaria aqui? Eu estou realmente retribuindo para eles aquilo que eu sei que está à minha altura, porque eu já tenho um pouco de visão espiritual. E eu sei que está ao meu alcance fazer um evangelho para ele e na casa deles. Se eu não estiver fazendo, de quem vai ser a responsabilidade? É assim que se comportam as coisas. Se você vai atrás do que é bom, você tem o que é bom com você. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. E cada um vai receber de acordo com o seu esforço, com o seu suor e com a sua lágrima. Ele vai ter que chorar para poder ser educado. O ego é sempre desse jeito. Muita paz a todos. A semana da igreja do mundo.
a quem obedeces. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ele não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo aos serviços da alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que se desenvolve a sua própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar as vaidades humanas ou as opiniões alheias, antes de observares os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna.